Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu irmão, minha irmã, louvado seja Jesus e Maria, para sempre seja louvados. Eu me chamo Antônio Cristiano, faço parte do projeto Evangelizador Missionário por Amor. É um projeto que evangeliza pelas redes sociais e, como combinado, nós iremos tratar em 6 vídeos, falando um pouquinho sobre Pentecostes, como surgiu Pentecostes, quem é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, e assim nós vamos dando essa continuidade para entendermos e celebrar bem o dia de Pentecostes. Por isso, a primeira coisa que nós devemos saber, como é que se dá essa questão de Pentecostes no Antigo Testamento, o que quer dizer Pentecostes. Então, Pentecostes, meu irmão, minha irmã, é o dia quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos pela primeira vez. O Pentecostes era uma festa judaica e instituída por Deus para celebrar a colheita daquele povo. Então, após 50 dias depois da Páscoa, era feito essa festa que foi instituída por Deus. Os judeus vão até Jerusalém para celebrar essa festa das semanas. Também Pentecostes quer dizer, vem da palavra grega, Pentecostes quer dizer 50º, porque acontecia 50 dias depois da Páscoa. Então, depois da Páscoa, 7 semanas seguintes, então daria essa questão da 50ª, que aí dá a festa de Pentecostes. Outros nomes que a Bíblia fala sobre Pentecostes, aí nós vamos pegar 2 nomes que nós vamos entender melhor. O primeiro são as festas das semanas. Por quê? Acontecia de 7 semanas depois da Páscoa, 50 dias depois, 7 semanas, acontecia essa festa. E aí eu gostaria de pegar com você, na palavra de Deus, onde nós vamos entender lá em Levíticos, no capítulo 23, o Senhor vai nos falar no versículo 15 e 16 o seguinte, falando sobre a festa das semanas. Passadas 7 semanas, completas a contar do dia seguinte ao sábado, dia em que levareis o feixe para a agitação ritual. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, isto é, aos 50 dias, fareis nova oferta ao Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, após o dia de Páscoa, a festa da Páscoa, 50 dias depois, esse povo levaria também para festejar, levar os seus feixes para o ritual, para louvar a Deus. Então, se nós observarmos aqui, nós passamos 7 semanas após a Páscoa, nos preparando para o derramamento do Espírito Santo, tá bom? Então, o segundo nome que nós podemos pegar nesse contexto do Antigo Testamento é a festa da colheita, ou seja, a festa dos primeiros frutos, porque celebrava o início da colheita daquele ano. Então nós vamos pegar também lá aqui na Palavra de Deus, no livro dos Números, no capítulo 28, versículo 26, para entendermos essa questão da festa da colheita, que também é tido como a festa de Pentecostes no Antigo Testamento. E vai falar o seguinte na Palavra de Deus: no dia das primícias, ou seja, no dia da colheita, quando apresentardes ao Senhor uma oblação de grão novo na vossa festa das semanas. Ou seja, veja que tem relação com o tema de cima, quando vai falar da festa das semanas. Então, Pentecostes no Antigo Testamento poderia ser chamado festa das semanas ou festa da colheita dos primeiros frutos. Então, mediante a isso, o Antigo Testamento ele pega esses 2 temas
para se trabalhar. A festa do Pentecostes servia para agradecer a Deus pela comida, ou seja, esse povo, depois da Páscoa, durante aquele período, né, durante 7 semanas, ali se preparando para, naquele dia, na festa da colheita, agradecer a Deus pela comida, pelos alimentos, né, pela colheita boa feita naquele ano, que ele providenciava para cada um deles. Então, acontecia no fim da primeira colheita do ano que os judeus se juntavam para oferecer, né, uma porção da colheita de Deus. Ou seja, naquele dia, né, os judeus se reuniam em Jerusalém para oferecer, né, um pouco da sua colheita, né, para Deus em motivo de louvor e agradecimento a Ele. Então, o Pentecostes, meus irmãos e minhas irmãs, era, né, uma grande celebração que todos os judeus deixavam, né, todos os judeus se reuniam, né, em Jerusalém para atender. E aonde aconteceu o derramamento do Espírito Santo? Em Jerusalém. Veja que o Antigo e o Novo Testamento estão unidos, unificados nessa questão. A festa da colheita, onde os judeus celebravam, se juntavam e naquele dia, após os 50 dias depois da Páscoa, iam até Jerusalém para agradecer a Deus pelo dom, né, daquela colheita. O Pentecostes também, meu irmão, minha irmã, também tem em torno uma celebração da lei de Deus. Por quê? Algumas semanas depois da primeira Páscoa, quando os israelitas saíram do Egito, eles chegaram ao Monte Sinai, onde Deus deu a Moisés os 10 mandamentos. Então também tem nesse tom de celebração da lei de Deus. Ou seja, naquele período, naquela época, né, após os israelitas saírem do Egito, chegando ao Monte Sinai, Deus dá a Moisés, né, lá os 10 mandamentos. Então agora vamos pegar, isso foi no contexto, né, do Antigo Testamento. Vamos pegar agora o contexto do Novo Testamento e depois no final a gente faz essa unificação dos dois para nós entendermos melhor Pentecostes, tá bom? Então, no tempo de Jesus, muitos judeus moravam em outros países como nós, que somos cristãos no dia de hoje, né? Temos a sede em Roma, né, lá onde está o Papa, mas nós, cristãos, moramos em vários países, em vários lugares. Só que como os judeus também celebravam, né, essa festa da colheita, ia lá para oferecer a sua colheita, nós também, querendo ou não, nós vamos até Roma, né, vamos visitar aquele lugar, também deixamos lá nossas oblações, deixamos lá nossas ofertas também. E meus irmãos e minhas irmãs, para celebrar esse Pentecostes, vamos pegar Atos dos Apóstolos para entender, né, no capítulo 2, versículo 5, onde vai falar o seguinte: achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ou seja, meus irmãos, em Jerusalém ali havia judeus piedosos de todos os lugares para oferecer a Deus o seu sacrifício e louvar a Deus pelo dom daquela colheita. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, né, teve a ressurreição na Páscoa, seus discípulos ficaram em Jerusalém para cumprir aquilo que o Senhor tinha dito, esperando a chegada do Espírito Santo. Veja que no primeiro, né, no Antigo Testamento, era uma celebração pela lei de Deus, era uma celebração pela a festa da colheita, a festa da semana, e agora, depois da ressurreição de Jesus, nós vamos vendo que tem outro sentido, mas que há uma unificação, há uma unidade entre o Novo e o Antigo Testamento. No domingo de Pentecostes, meus irmãos e minhas irmãs, né, pela manhã o Espírito Santo desceu como um vento forte, um vento impetuoso, e línguas de fogo, e os discípulos começaram a falar em outras línguas que não conheciam. Isso aí nós podemos também pegar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 também, no versículo de 1 a 4, que vai falando: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. No mesmo lugar.
De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiam e pousavam sobre eles. Vejam que eles estavam reunidos em Jerusalém, aonde os judeus também iam oferecer, a sua oblação, os seus sacrifícios, as suas primícias. Os judeus de outros países ficaram surpreendidos, meus irmãos e minhas irmãs, porque cada um escutou Pedro falar na sua língua. E que graça, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós deixamos o Espírito Santo nos levar. Veja que eles se deixaram ser conduzidos pelo Espírito Santo, não tiveram medo e Pedro sai para evangelizar o Evangelho, falar de Jesus, pregar o Evangelho, evangelizar aquele povo. E aí, nessa primeira pregação de São Pedro, ali depois de Pentecostes, 3.000 pessoas se converteram. Meu irmão, minha irmã, o Pentecostes foi a primeira vez que os discípulos receberam o Espírito Santo e pregaram o Evangelho completo. Falaram sem medo de Jesus, foram lá, anunciaram a palavra de Deus. Também marcou o início da igreja. Ali no derramamento do Espírito Santo também nasce a Igreja de Cristo. Meu irmão, minha irmã, o Pentecostes no Velho Testamento era um símbolo apontando para o Pentecostes do Novo. Se nós pegarmos o Antigo Testamento, ele aponta, era um símbolo de apontamento para o Pentecostes do Novo Testamento. Naquele dia, meus irmãos e minhas irmãs, os discípulos fizeram a primeira e grande colheita. Veja que aqui eles colhiam os frutos, das suas primícias do seu trabalho. Aqui no Novo Testamento também colheram os frutos da pregação, da evangelização, pregando no nome de Jesus Salvador. Então, se nós unirmos estes dois, veja, ali aconteceu a primeira e grande colheita do Evangelho através da pregação dos discípulos. Como a gente pode ver em Atos 2, 40, 41. Também nesse dia foi anunciado aos judeus a nova lei de Deus, a lei da salvação, a lei do amor. Convertei-vos e crede no Evangelho. Meu irmão, minha irmã, o Pentecostes vem para nos ajudar, nos aproximar cada vez mais de Deus, nos aproximar cada vez mais de Jesus Salvador. Então, nessa preparação para Pentecostes, a solenidade de Pentecostes, uma das grandes festas para nós, que é o derramamento do Espírito Santo, eu quero rezar por você. Pedir que venha sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, esse derramamento do Espírito Santo. Por isso, Senhor Jesus, eu vos peço nesta hora, pela vida de cada um desses meus irmãos e minhas irmãs que estão escutando essas explicações, esses momentos em preparação para celebrarmos também o dia de Pentecostes. Derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre cada um deles, derrama sobre as suas famílias e que verdadeiramente haja uma grande colheita em suas casas, em suas famílias, e que eles, como os apóstolos, sejam dóceis ao Teu Espírito para anunciar a Tua palavra e que eles possam converter muitos corações e anunciar a boa nova. Tudo isso, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por cada momento, por cada encontro que nós teremos. No próximo encontro, meu irmão, minha irmã, nós iremos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Que Jesus te abençoe. Que Maria Santíssima, Mãe de Pentecostes, lhe cubra com seu manto sagrado e que você seja forte e perseverante na caminhada para anunciar a palavra de Deus. Missionário por amor, levando a palavra de Deus no seu coração e na sua casa. Nós estivemos e permaneceremos sempre unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.